Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao 13, tá bom? Diz assim o texto: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões, vestidos com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ou seja, ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado. E não são culpados de transgredir, e são culpados de transgredir toda a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem, porém, transgredirão toda a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Muito bem, começamos bem o ano, né? Eu me lembro que até o final do ano de 2017, ou seja, no final do ano, os últimos domingos, a gente iniciou a exposição dessa carta de Tiago, ok? Então, para que a gente recorde rapidamente alguns detalhes, Tiago era meio-irmão de Jesus, convertido após a ressurreição, ok? Que também foi martirizado ou foi morto, né, por se dizer ou por seguir a Jesus, finalmente a partir dali. Poucas pessoas eram discípulos de Jesus quando Jesus ressuscitou. Algo em torno de 500 pessoas somente, depois de todo o seu ministério na terra, depois de tantos milagres, de tantas evidências que realmente ele era o Messias, inclusive a própria ida à cruz, morte e também a ressurreição. Essas pessoas foram testemunhas oculares, elas viram Jesus subindo aos céus, depois de deixar essa promessa que estaria com eles até a consumação dos séculos. Essas pessoas visualizaram esse Jesus subindo aos céus e sumindo entre as nuvens, né? E Jesus disse para eles: esperem lá em Jerusalém, que vocês serão revestidos do alto com poder, através do Espírito Santo, e daí então vocês serão minhas testemunhas. Iniciará a era, o período da igreja. Mas o interessante é que não era um fantasma, porque ele falou para Tomé tocar nas marcas que ficaram dos cravos e dos espinhos no corpo dele, né?
Então esse Jesus estava com a mesma aparência, apesar de não ser o mesmo corpo, estava com a mesma aparência. Estava num corpo, a Bíblia chama de glorificado. Paulo fala um pouquinho sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, 6, 7, por ali. E a gente sabe que nós receberemos um corpo no momento da nossa ressurreição, ou no momento da nossa passagem. Se Jesus voltar antes da gente morrer nessa vida, seremos arrebatados, então receberemos um novo corpo. Paulo fala sobre isso também. Então era evidente que era o mesmo Jesus, reconheceram ele e as marcas quando ele se fez conhecido, e também ao mesmo tempo que ele mostrou, tinha um corpo físico, ao mesmo tempo ele entrava nos lugares sem abrir as portas, parece que atravessava a parede, não sei como é que Jesus fazia isso, comeu, então era um corpo físico mesmo, de alguma forma diferente do corpo que temos hoje. Promessa para nós num futuro. Então esse Tiago ressuscitou nesse período e viveu um período de perseguição com o Império Romano, líderes altamente contrários ao Evangelho, aos cristãos, que perseguiam os cristãos. Então ele viveu nesse período, escreveu uma carta nesse período, uma carta circular, ou seja, que servia para várias igrejas e para vários cristãos, e ao mesmo tempo ele usou algumas palavras para que essa mensagem não fosse descoberta, Então ele usa algumas palavras para falar sobre igreja, para falar sobre o Evangelho. Então ele usa algumas próprias palavras escolhidas por ele mesmo, e as pessoas reconheciam, João também faz um pouco sobre isso, reconhece do que ele está falando, Bom, e a gente começa a ler a carta, e propriamente, com propriedade, melhor dizendo, ele vai falando sobre provações, sobre lutas, dificuldades, que a gente viu muito no final do ano passado. E a tônica de Tiago é que as provações são boas, são ótimas, são excelentes para a nossa vida, porque elas produzem perseverança e fé, elas aumentam a nossa fé. Então a gente brincou, você fala assim: Senhor, dá-me paciência para aturar esse marido. Deus dá aprovação, porque é a aprovação que produz perseverança e aumento da sua fé. Então você quer ter fé? Senhor, aumenta a minha fé. Provação vai chegar na tua vida. É o que Tiago está dizendo. Na vida dele foi assim, na vida dos apóstolos foram assim, na vida da igreja, da primitiva e também da sequente igreja, que se espalhou pelo mundo com a diáspora, foi assim também. E para nós, hoje em dia, você pensa que você vive um país livre, que não tem perseguição? Até certo ponto tem, comparado com os países orientais, que tem restrição total, à pregação do Evangelho. Mas nós temos perseguições aqui também. Se revele como um crente lá no meio dos teus amigos, não falando palavrão, ou dizendo para eles serem fiéis às esposas dele quando eles estão planejando uma traição, para você ver o que eles vão fazer com você. Se eles não vão te deixar de lado, eles vão te rejeitar. Diga lá na sua escola, na sua faculdade, que você não vai colar, que você pretende tirar a média, ser suficiente para passar, mas que depender da cola, você pode até bombar, que você não vai colar, porque você tem um acordo com Deus, você tem um compromisso com a verdade. Diga isso para ver o que os amigos vão dizer. Quando seus colegas adolescentes oferecerem uma menina, dizendo: aquela menina ali está querendo ficar com você, ou aquele menino, você diz assim: eu não faço isso porque eu sou de Jesus, eu estou me guardando a virgindade para o meu marido ou para a minha esposa. Aguarda para você saber o que eles vão dizer. Mas perceba que em todas essas perseguições tem algo em comum em todas essas pessoas: uma vida piedosa. Não é um linguajar evangeliquez. Você não é perseguido porque você fala glória a Deus, aleluia. Você é perseguido porque você tem postura, porque você tem ética, porque a tua moral é coerente com aquilo que você prega. É por isso que você é perseguido. Eu vejo recentemente testemunho de alguns jogadores que já se aposentaram, dizendo de jogadores que jogaram com ele, que eram atletas de Cristo, que eram campeão, botava a faixinha 100% Jesus e tal. E aí eles falam assim: aquele fulano lá era o pior de todos. Era o pior.
Ele tomava refrigerante e dentro tinha bebida alcoólica. Não pela bebida alcoólica em si, mas pela cara de pau dele publicamente dizer algo e por trás fazer outra. Tá? Então, nas noites, saíam da concentração e fugiam para ter encontro com mulheres em prostíbulos. Né? Aqueles que, quando comemoravam, botavam uma faixinha "Jesus te ama", né? Na testa. E botava a camiseta lá, "Atletas de Cristo", quando ganhavam um título para todo mundo ver. Bom, essas pessoas elas não tinham um testemunho coerente com a verdade, né? Então haveria perseguição, e muita perseguição, porque essas pessoas ou melhor, haveria perseguição se elas se posicionassem e vivessem uma vida como tal, né? Mas isso não acontecia. Acontece que ele fala que essas provações, elas podem existir ou acontecer na vida do cristão em várias instâncias. Por exemplo, semana passada não, que a gente deu um pulo lá no capítulo 4, né, de Tiago, mas na retrasada a gente falou sobre finanças, lembra? Lembra que a gente falou sobre o rico e sobre o pobre? Que Tiago está fazendo uma diferenciação entre o rico e o pobre? No final do capítulo 1, né, no meio ali para o final, e ele diz assim que o pobre, ele deve se gloriar na sua riqueza. E ele está dizendo assim, que a riqueza do pobre é a riqueza celestial. Que ele não deve esperar ficar rico financeiramente aqui na terra. Que o coração dele tem que estar voltado a o que Deus e o que a sua palavra valoriza como riqueza. Correto? E relacionado a isso, ele diz também pro rico não se gloriar na sua riqueza, mas na sua pobreza. Na insignificância do rico, que é aquilo que aproxima ele das demais pessoas. Então ele não pode ficar feliz e gloriar em Deus. "Deus, eu te louvo por essa Ferrari que eu tenho". Não. Ele tem que olhar para a insignificância e para a pobreza humana, que depende da riqueza dos céus para que elas se tornem alguém de verdade. Não é a riqueza financeira, a conta bancária, os bens que tornam aquela pessoa especial para o reino. Mas é uma pobreza, no sentido de, é uma humilhação, auto-humilhação. Né? Uma auto-humilhação, no sentido de reconhecer a decadência humana, a necessidade do homem de Deus. Tá? E que a sua riqueza financeira nada pode fazer para justificá-lo, para tornar a sua pobreza humana algo valioso, né? Perceba que ele brinca um pouco com isso. E aí finalmente ele entra no capítulo 2, estendendo essa mensagem para toda a comunidade. Então primeiro ele trata isso na pessoalidade, individualidade, do coração daqueles que eram ricos dentro da igreja financeiramente e daqueles que eram pobres. Então ele começa no capítulo 2 de dizer que isso era muito mais do que um orgulho individual, ou do milindre do pobre, ou de uma sobreposição do rico dentro da comunidade. Ele diz que isso é muito maior do que parece. Ele diz que essas pessoas que são ricas, elas são super bem tratadas dentro da igreja. Que possivelmente, ao nosso entender, existiam lugares reservados para os ricos. Não sei se você conhece isso por aí, mas tem igreja por aí que tem estacionamento para os ricos em frente ao salão, né? Então, se chegar a esposa daquele pessoa famosa, milionário, né? Ela não estaciona lá no fundo do estacionamento. Já tem uma vaga reservada para ela. E os irmãos que cuidam do estacionamento são instruídos a reservar aquela vaga ali é da irmã tal, aquela que paga aquela estrutura, né? Paga o aluguel daquela estrutura toda da comunidade, né? Então essa vaga aqui é dela. Mas se chegar aquele irmãozinho com fusquinha, ele não pode estacionar ali não. Você tem que falar para ele, lá do outro lado, lá no fundo lá. Deixa longe que vai vazar óleo na vaga da irmã e tal, aí não vai ficar legal, né? Isso acontece hoje. Tiago está alertando há quantos anos atrás aqui? Quase 2000 anos atrás? Algo próximo disso, né?
que lá, naquele período, já havia tratamento diferenciado entre as pessoas dentro da igreja. Então ele está dizendo, olha, não faça isso. Sabe por quê? Porque vocês, e aí ele vai trabalhando com essa questão da riqueza, né? Porque existiam judeus convertidos, e existiam judeus que eram riquíssimos, né? Por exemplo, os saduceus era de uma escola rabínica que eram de famílias mais ricas do que os fariseus, por exemplo, né? Então eles ocupavam cargos maiores dentro do conselho deles lá, do grupo de judeus, da liderança judaica da época, né? Por causa do financeiro. E essas pessoas foram se convertendo e entrando dentro da comunidade cristã. E aí ele faz um alerta, olha, vocês estão valorizando essas pessoas. E sabe qual que é o nome disso? É pecado. Porque está valorizando um em detrimento do outro. Isso se chama pecado. Então ele diz assim, ó, vocês são generosos, vocês são cuidadosos, vocês são amorosos com essas pessoas, porque pelo que elas têm para oferecer para vocês. E aí ele trabalha com a palavra lei, né? Porque também tinham muitos judeus ali, e ele brinca um pouco sobre isso, ele fala, olha, essa lei, que não é a lei judaica, mas é a lei de ensinamentos do Senhor, lembre-se que ele faz isso nas entrelinhas, né? Que no judaísmo, na lei judaica, você tinha ali 600 e poucas leis, né? Ordenanças, e os judeus entenderam errado essa questão, porque eles tentavam se justificar praticando todas elas, ou tentando executar, ou assimilar, ou vivenciar todas elas em suas vidas, né? Só que a lei em si, ela não servia para justificação. Bom, então eu tenho aqui 10 regras. Se você cumprir as 10 regras, você se tornará um cristão perfeito. Um obediente a essas regras. Mas essas regras, elas não tinham o intuito de se tornar um cristão perfeito, porque não tinha um judeu que conseguia cumprir as mais de 600 regras. Era impossível, tanto que a Bíblia vai dizer que não havia nenhum justo sequer. No Novo Testamento mesmo fala sobre isso, né? Não é possível que um seja justificado. Vou dar um exemplo bem prático e bem claro. A lei em Levítico fala sobre marcar o corpo, lembra disso? Que as pessoas usam para falar que a Bíblia proíbe usar tatuagem, por exemplo, né? Alguns dizem que é proibido, que a Bíblia condena a tatuagem, e usa o texto de Levítico lá, olha, Levítico diz lá, para você não marcar o corpo. Primeiro, você tem que saber o que é, na lei judaica, marcar o corpo. E outra coisa, se você é judeu, abraça a lei de Levítico. Agora, se você não é judeu, você tem uma aplicação para entender e extrair daquelas leis. E outra coisa que eu tenho que te falar ainda, no mesmo contexto, talvez no versículo anterior ou posterior, diz que o homem não pode cortar a barba, aparar a ponta da barba. Então é tão pecado, se aquilo ali está falando sobre fazer tatuagem, é tão pecado o homem marcar o corpo, quanto cortar a ponta da barba. Vamos ver aqui, talvez o mais santo aqui hoje seria o Fábio, né, Fabião? O Fábio ali seria ele aparou a ponta também, não pode aparar, mas aí não pode aparar essa pontinha aqui de baixo, tem que deixar ela crescer aqui do lado, aqui em cima, fazer aqui até pode para não virar um Neandertal, mas aqui embaixo você tem que deixar crescer. Então, quer obedecer a lei? É isso. Você vai dar o dízimo? É o dízimo que você quer viver? Você quer ser justificado pelo dízimo? Então lembra da semana passada, se não me engano, eu falei de um irmão de uma determinada igreja, a igreja ali, que o irmão, ele dava a maior oferta, ele esperava todo mundo ofertar. E aí ele procurava saber qual era o valor da maior oferta. Então ele vinha e cobria, para ele ter a maior oferta na igreja. E não satisfeito,
Ele queria vir aqui na frente para a igreja aplaudir. Já pensou? E o pastor conivente com isso. Ó, irmão, graças a Deus pelo irmão que está aqui e dá a oferta X, e todo mundo, Deus abençoe, irmão. E ele saía com aquela humildade que lhe apraz, né? Sentava lá no cantinho dele todo mês, chegando. Você quer lei? Você quer viver pelo dízimo? Dar os 10% e ficar tranquilo com os outros 90%? Quantos dízimos judeu dava? De quanto em quanto tempo? Era mensal só? Quantas vezes do que eu tenho que dar o dízimo? E se o dízimo está relacionado ao teu tempo também? Se você tem que dar 10% do seu dia para o Senhor. Já pensou nessas coisas? Pois é o alerta que Tiago está fazendo. Tiago está falando o seguinte, ó. Se tem algo que você não faz, a lei está te condenando, meu amigo. Ela te condena. Você pode ser perfeito em todas as outras. Se você deixar de cumprir uma, pecou. E se pecou, você está condenado. Agora, tem um outro caminho. Tem o caminho da graça. Que não prega dízimo, 10%. Você é obrigado a dar os 10%. Não. É a lei da graça. Só que ela joga a responsabilidade na tua mão. O que você faz com o teu dinheiro? Você vai dar 3, então? Teu coração está onde? O Novo Testamento fala, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Como é que você vai trabalhar com a tua própria consciência, com o teu próprio coração? Você dá os 10%, mas os 90% você faz o que você quer. Não é isso que o Novo Testamento fala. Diz que você não tem nada, que tudo é dele. Os 100% é dele. E o que você faz com os outros 90% também é de interesse do reino. Achei interessante, algumas pessoas me procuraram esse final de ano pedindo o nome de um missionário ou de outro, porque decidiram entrar e ajudar o missionário, independente das ofertas que já oferecem aqui no nosso encontro, né? Para a nossa administração, né? Então, além disso, eu quero ajudar aquele missionário X lá. Se tem um contato e tal, vou mandar mensalmente para ajudar e tal. É isso aí, é um bom caminho. É um bom caminho. Acontece que o coração das pessoas lá e hoje estão tão cheias deste mundo que valorizam as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. E Tiago está falando sobre isso. Jesus falou sobre isso. E ele também está falando sobre isso. Ele está dizendo, olha, você não pode olhar para a pessoa e valorizá-la ou dar um tratamento para ela só por causa da condição social dela. Certo? Dá um exemplo. Chegou aquele teu irmãozinho, foi lá na sua casa para tomar um café. Aquele irmãozinho simplesinho, né? Você tem a mesma preocupação que se fosse sei lá, qualquer pessoa famosa aí. Você limparia a casa, arrumaria a casa do mesmo jeito? Você compraria aquele mesmo requeijão, né? Frimeza, né? Ou qual que você compraria? Né? Carrefour, né? Sei lá, não sei qual que é o mais barato aí. Vigor. Vigor eu como, é bom, hein? Vigor é bom. Você compraria a mesma marca de mussarela? Se entra aquele menininho catarrento no seu banco de trás do carro, com um pé cheio de barro, você vai tratar do mesmo jeito que entrou o filho do artista tal? Você vai virar para o menino e vai dizer a mesma coisa que você diz para o menino do rico? Não, fica à vontade aí, não se preocupa, deixa o menino pisar. Aí quando você olha o menininho catarrento lá, que você pegou na rua para levar na casa ali, sei lá, ajudar, e o menino está pisando ali, sujando de barro, você pensa, ai meu Deus do céu. Aquele tapete persa que você comprou e botou na sala, eu sei que muitos aqui têm o tapete persa, né? Quando vocês foram na viagem para o Egito, vocês trouxeram, né? Não?
Imagina, não precisa ser o persa não, mas aquele que você parcelou nas casas X lá, né? Em 24 vezes. Aí chegou lá novinho, né? Bonitinho e tal. E aí você marcou o grupo pequeno na sua casa. Aí vem aquelas 37 crianças, né? Comendo, caindo no chão, bolo de chocolate em cima do sofá, né? Aquele tecido ruim de lavar. Já pensou? Sabe aquele tapete bem peludinho? Sabe, que tem um nível assim, que você pisa assim, parece que você está na nuvem, né? Gostoso, né? Não posso ter que eu sou alérgico. E o cachorro também vai avacalhar, né? Mas você botou aquele tapetinho, decorou, né? Botou a cortininha lá que você comprou lá lá na loja tal. Vamos fazer propaganda, né? Aí botou o tapetinho, aquele sofá bonitinho, aquela mesinha de lado retrô para combinar, né? Aquele puffzinho com uma cor diferente do sofá, sabe? Com um desenho, uma estampa para ficar da moda, né? Ficar bonito. Fez aquela tintura bacana, botou aquelas croica, não é croica mais, agora é LED, né? Botou os LED lá no teto, pá. Tudo bonitinho, né? Aí daqui a pouco abre a porta. Sabe? Esqueceram de mim, né? E a criançada pisando no teu sofá lá assim, ó, brincando, pingando lá, né? Aquele suor descendo, e a criança faz assim, passa no sofá assim, você olhando tudo, ai meu Deus do céu, Jesus, R$300 para lavar esse sofá, lavagem a seco, né? Aí no próximo encontro você põe capa em tudo, né? Chega lá tudo branco assim, né? Parece que aquelas casas de, né? Quando morre o pessoal, aí você põe lá, cobre tudo para não pegar pó, né? Por que a gente faz isso? Partidarismo, parcialidade, tá? Se é o filho do rico pisando lá, você fala, imagina, não esquenta a cabeça, se estragar, compra outro, tá? Mas aquele que a gente tem mais intimidade, que a gente tem menos cuidado, a gente faz isso. Eu estou dizendo um exemplo simples, né? Mas isso acontece em várias instâncias. Você consegue conhecer o seu coração e saber quais são as intenções do seu coração. Basta um final de culto, né? Quais são as pessoas que você convida para ir ali na pizzaria comer uma pizza, né? Você começa por aí, vendo como você é partidarista, é parcial e não sabe. É? Bom, esse texto, ele vai ser dividido em 3 partes aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Na verdade, devia de ser 1, 2 e 3, tá bom? Mas a primeira delas é que ele traz um princípio, uma ordenança. Ele diz que a generosidade é a ordem na vida do cristão, em todos os âmbitos, ok? Então, sobrou aquele dinheirinho do final de ano, sabe aquela pessoa mais simples? Vai lá e compra uma cesta básica para ela. Sabe aquela criança que está com a mesma roupinha, e você já percebeu? Compra de presente de Natal para ela. Você perceba que o Novo Testamento, ele prega de cabo a rabo sobre generosidade, para fazer todas as coisas com generosidade, inclusive financeira. Tá? Você vai dar uma oferta para alguém? Seja generoso. Tá? Você vai abençoar a vida de alguém? Seja generoso. Tá? Você vai dar um presente de casamento para alguém? Seja generoso. Claro, dentro das medidas cabíveis nas suas condições, mas seja generoso. Você vai ofertar para que haja condição da gente ter esse momento aqui, momentos como esse. Sim, tem uma série de coisas que tem que ser suprida para esse momento aqui existir. Certo? Seja generoso. Seja generoso. Geralmente, o oposto da generosidade tem a ver com você ser egoísta. Hã? Porque no fim, você segura um pouquinho para usar aquele pouquinho com você também, né? Veja que não há problema de você gastar com você, fazer uma boa viagem, comer uma boa comida, vestir uma boa roupa, morar numa boa casa, ter um bom carro. Não existe nada que te proíba a ter isso. O Novo Testamento, ele não prega ascetismo religioso, que é quanto mais pobre você for, mais próximo de Deus você está. Não. A Bíblia não prega sobre isso, mas ela diz também que o seu investimento no reino tem que ser coerente com o investimento em você mesmo, né?
Então, você vai pagar uma escola de inglês, por que você vai pagar a escola de inglês X, se você pode pagar uma Y e também pagar uma outra escola para uma criança que não tem condições? Outro dia eu vi na TV uma senhora estudando, acho que era a 3ª ou 4ª faculdade dela. Acho que era a 4ª faculdade dela, mas ela tinha acho que 90 e poucos anos. E todo mundo achou super bonito, né? Ai, que lindo, parabéns, uma senhora, né? Com essa idade tão avançada, se esforçando para estudar mais uma faculdade, tarará. Eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, será que é tão bonito assim? Será que é tão bonito assim, se ela não faz isso para o próximo? Se ela tem condição de fazer isso para uma pessoa que tem dificuldade e não pode pagar uma faculdade? Será que é tão bonito assim? Será que a gente não é tão disposto a gastar tanto com a gente e pouco a investir na vida dos irmãos? Então ele traz uma ordem. A ordem era, seja generoso. E ele faz isso usando os verbos ali, é interessante. Ele usa verbos que indicam ordem. Mas é interessante, né? Trazer uma ordem para abençoar, para ajudar outras pessoas. Além de ordem, ele também fala de uma conduta, de um exemplo. Ele faz isso nos versículos 2 e 3, ele fala, se chegar alguém às suas reuniões vestido com roupas elegantes, ele fala das roupas também simples, né? E vocês derem atenção ao que está vestido, bem vestido, sente-se aqui, esse lugar especial, e o outro fica de pé ali, tarará. Essa discriminação não mostrará que vocês agem como juízes guiados por motivos perversos? É uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que não precisa responder, já está claro que é isso mesmo. Né? Você tratar um em preferência ao outro por causa do prestígio que vai te dar aquilo, da relação que vai te dar aquilo. Eu me lembro que, quando eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, alguém que já não está aqui... não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas alguém que não está aqui mais conosco, está em outra comunidade, disse assim para mim, pastor, aqui é o seguinte, os ricos saem com os ricos e os pobres saem com os pobres. Eu fiquei pensando, quem são os ricos daqui? Até hoje eu não descobri quais são os ricos daqui, mas existia um partidarismo, e era velado, mas existia. E eu entendi o que ele quis dizer, ele não foi maldoso quando ele disse simplesmente que as pessoas que tinham uma condição melhor andavam juntas e as que tinham uma condição pior andavam juntas, tinham grupos de ordem financeira. Eu fiquei pensando, caramba, mas o nosso nível é tão próximo um do outro, não tem tanta diferença de um para o outro, de um modo geral, principalmente naquela época. Não tem uma discrepância tão grande aqui, financeira, de um para o outro. Não vejo ninguém chegando com uma Mercedes 0 km ali, né? A gente não vê essa discrepância tanto entre todos os irmãos. Então, você vê, a diferença sendo tão pouca, já acontece um partidarismo. Imagina quando um é rico e o outro é pobre ao ponto de não ter o que vestir. É o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que a gente faz isso, que os cristãos fazem isso. E é interessante, porque essa crítica era uma crítica contextual, era uma crítica de fora da sociedade, não da igreja. A sociedade era assim naquele período. As pessoas mais ricas menosprezavam os mais pobres, marginalizavam os mais pobres. Eles não tinham cargos na sociedade, eles não tinham cargos com o império, eles não tinham posição privilegiada. Veja, um fato, para ficar bem claro isso. Você lembra do publicano? O que era o publicano naquela sociedade? O publicano era um cobrador de impostos, ok? E o publicano era considerado o traidor da pátria. Sabe por quê? Porque ele era um cara que se envolveu com a política do império, ou seja, ele era um funcionário do Império Romano, que cobrava juros, impostos abusivos do povo, né? E quem ia lá no meio do povo cobrar?
O publicano. Ele era odiado. Lembra quando um irmão é excluso da igreja? Que Jesus está falando ali no capítulo 16 de Mateus, sobre disciplina na igreja. Ele diz assim: o último passo da disciplina é tornar aquele irmão que gentil e publicano. Primeiro porque o gentil não era bem quisto entre os judeus. Não precisa nem falar muito sobre isso. E o publicano porque ele era considerado um traidor. Porque ele estava enriquecendo com o dinheiro do povo. Ele cobrava, ficava nas esquinas lá no bairro do povo, onde ele nasceu, onde as pessoas conheciam ele desde criança. Então ele traiu o próprio povo para servir ao Império Romano e cobrar o imposto dos próprios amigos, vizinhos, das pessoas que eram familiares, inclusive. Então ele começou a trabalhar com o Império Romano para cobrar o próprio povo. Então ele era odiado. Odiado, não só entre os judeus, entre as outras pessoas. E aí, esse contexto social de menosprezo dos mais pobres e de enriquecimento, inclusive para alguns dos pobres que se tornavam traidores, isso começou a entrar dentro da igreja. Isso começou a entrar dentro da igreja. Aí o alerta que Tiago está trazendo é: cuidado. Cuidado, porque o mundo, um dos mundos que João usa, quando ele se refere à ideologia da sociedade, ele diz: ó, o mundo está invadindo o meio de vocês. Além dos judeus e a tentativa de judaizar a igreja, estavam entrando conceitos que eram próprios do mundo. Bom, há pouco tempo atrás, as pessoas vendiam as propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos, lembra disso? Em Atos capítulo 2, viviam em perfeita harmonia, diz o texto ali, se reunindo, comendo de casa em casa, em oração, tarará, tarará, e Deus ia acrescentando que iam sendo salvos, porque as pessoas caíam na simpatia, a igreja caía na simpatia da sociedade e tudo mais. E a igreja vivia entregando, vendendo as suas propriedades, entregando aos apóstolos para que houvesse uma distribuição dentro da comunidade. Tem um cidadão aí que essa semana falou umas bobagens aí. Foi na época do Natal, foi na semana do Natal. Um famosinho aí, um rebelde sem causa, né? Um esquerdista de iPhone, de MacBook, né? Que viaja para a Europa e mora em um apartamento chique, né? Foi falar que Jesus era comunista, socialista e tarará, por causa dessas ideias de divisões e tal. Não, senhor. Quem cuidava do ministério de Jesus? Quem bancava o ministério de Jesus? As mulheres ricas, viúvas ricas. Então não vem com essa conversinha fiada, não. Nicodemos vai procurar Jesus. Não vai procurar Jesus? Quem era Nicodemos? Um dos líderes do judaísmo, né? Um dos líderes do judaísmo. E era, financeiramente muito bem colocado. E ele procura Jesus para falar sobre salvação. Lembra que ele procura à noite Jesus? Perguntando: Jesus, como é que é esse negócio e tal, não sei o quê, né? E aí Jesus fala para ele vender tudo que ele tem? Não, fala para o jovem rico. Por que ele fala para o jovem rico? Porque o coração do jovem rico estava no dinheiro. O coração do jovem rico estava no dinheiro. Tanto que quando Jesus fala assim: vai lá, vende tudo que tem aos pobres, depois volta aqui. Aí ele sai triste, cabisbaixo, porque ele tinha muitas posses, o texto fala. Então ele não é contra a condição financeira, né? Mas ele é contra, assim, um coração que põe as esperanças nisso. Então ele não está falando aqui, os apóstolos não falam de ficar pobre, porque ele não fala lá que você tinha que dar tudo. Lembra do caso de Ananias e Safira? Lembra? Que eles venderam a sua propriedade e deram uma parte para os apóstolos. E eles foram fulminados, morreram. Morreram por quê? Porque eles não deram tudo? Não, porque eles disseram que deram tudo, mas retiveram uma parte. Então a questão não era reter uma parte, ter uma propriedade, ter bens ou não. A questão era prometer algo e não fazer. Ter um coração que não era grato, né? E ao mesmo tempo colocar suas esperanças nisso, nas finanças, no dinheiro.
Então, além de ter uma ordem de generosidade, ele fala que existe um padrão de conduta. E esse padrão de conduta não olha para as pessoas diferentes umas das outras. Né? Então, se a pessoa é surda, ou se ela é ouvinte, eu trato da mesma forma. Você trata da mesma forma? Você se esforça para se comunicar com os irmãos surdos? Ou os surdos é um grupo isolado dentro da nossa igreja? Você tem se esforçado para se comunicar com eles? Está vendo como a gente é mais parcial do que a gente pensa? Você já convidou algum surdo na sua casa para tomar um café, para almoçar com você? É teu irmão em Cristo, igualzinho os outros. Mas eu tenho dificuldade. Não tem problema, eles se comunicam tão bem que você vai entender tudo que eles vão falar. O problema está em você não se esforçar e tentar falar com eles. Dizer um oi, boa noite. Está vindo surdo, você fala assim, meu Deus do céu. Vira assim, vai para o outro lado, né? Com medo. Se tiver um aidético no nosso meio, você tem medo de tomar água no mesmo copo que ele? Se entrar um mendigo, uma prostituta e sentar aí do teu lado, o que você vai fazer? Ela fala assim, eu quero andar com Jesus. O meu pecado é esse, eu estou lutando, eu não consigo vencer, eu preciso da ajuda de vocês. Você vai levar para sua casa? Com seu filho adolescente lá, o que você vai pensar? Você vai ter a tranquilidade, a paz de ter uma pessoa na sua casa, nessas condições? Chegar alguém aqui pedindo um banho durante a semana e quiser ir para sua casa, eu preciso amanhã ir embora para minha cidade, ver meus amigos, mas eu não tenho onde dormir hoje. Você leva para sua casa, para botar para dormir lá na sua casa? Percebe como a gente é mais parcial e partidarista do que a gente pensa? Bastante, né? Estou falando de mim, gente. Estou falando de mim. Bom, existe um padrão de conduta e também existem, em terceira instância, as consequências, que são consequências das decisões que a gente vai tomar nesse tipo de situação. Então ele vai falar ali, a partir do versículo 4. A gente já leu aqui o finalzinho, mas vamos aqui a partir do versículo 5. Ouçam, meus irmãos, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Relembrando o que ele tinha acabado de falar do capítulo 1, né? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Bom, ele está falando só de pobreza financeira aqui, né? Ele está ainda alinhavando aquela ideia da pobreza de se sentir inferior e depender de Deus para que Deus te torne especial, né? Que o que é do reino, que é próprio do reino, que nós devemos nos gloriar. Mas vocês desprezam os pobres, não são os ricos que oprimem vocês e arrastam os tribunais. Aí ele está falando do contexto social também, que as pessoas importantes que estão no governo, que têm posições importantes, e elas faziam isso, e elas estão entrando na igreja com as mesmas ideias. Então ele está trazendo esse alerta, né? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam, né? Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as escrituras. Aí ele vai falar sobre a lei do amor. Ame ao próximo como a você mesmo. Queira fazer o bem para o outro, aquele bem que você quer para você. Então, se você tem uma condição social que te dá um bem, queira que o outro também tenha essa condição. Me lembro de um pastor, que uma pessoa rica uma vez, na igreja, quis abençoá-lo. Uma pessoa rica da igreja quis abençoá-lo. Então, essa pessoa rica disse assim, nossa, o pastor ganha esse valor, esse salário, puxa vida, eu vou cobrir, eu vou colocar um valor para dobrar, sei lá, o sustento do pastor, eu vou contribuir com isso. Daí a esposa falou assim, não, marido, não liga, o prêmio do pastor será no céu, não será aqui. Fique em paz porque Deus cuida dele e tal, né? Princípios que o mundo ditam que entram dentro da vontade das pessoas dentro da igreja, não é? Acho que a gente deve pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu estou caminhando para o fim. Eu só quero trazer um exemplo
do que aconteceu na nossa sociedade, de acho que 3 anos para cá. 2 exemplos que tiveram repercussões diferentes na mídia e que as pessoas se posicionaram de formas diferentes, apesar de serem casos totalmente discrepantes, né? Totalmente, como houve parcialidade no trato desses 2 casos. Talvez você vá lembrar. Se você está acompanhando a mídia, você vai lembrar que no ano de 2015, a revista Época publicou uma matéria sobre esse cara aqui. Esse cara se chama Marco Archer Cardoso Moreira. Você lembra dele? Aquele traficante que foi preso lá na Indonésia. Lembra? A Indonésia existe uma lei severa. Tráfico de drogas é morte. Pena de morte. E ele é um brasileiro que quis entrar na Indonésia com um balaio de drogas. E foi pego. E aí ele estava no corredor da morte. E aí o Itamaraty, na época a presidenta, entrou com um pedido para que extraditar esse homem, porque era uma injustiça, ele merecia ter vida, e não podia ser morto, e tarará. E foi uma comoção nacional. Os jornais, bom... Aquele jornal que tem nome de Folha, né? Que é super parcial, né? Super tendencioso, super... Bom, enfim, vou parar por aqui. Mas eles fizeram um alarde tão grande. Nossa, direitos humanos. Como é que não tem direitos humanos nesse país? Como é que pode matar uma pessoa? Não vai dar chance dela se recuperar, e tarará, e tarará. Agora, no final do ano... Dia 6/1/2018, o G1.com publicou quer dizer, está bombando em vários sites aí, a história desse rapaz. Esse rapaz se chama Jonathan Diniz, é brasileiro, mora nos Estados Unidos e tem uma ONG de ajuda, auxílio a crianças em situações difíceis, né? Então eles viajam para outros países, levando comida, assistência social, né? Alimento, remédio, tarará. E ele é o presidente da ONG. A família dele acho que é do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. E ele foi para a Venezuela. Você sabe que está acompanhando a Venezuela, está um caos por causa dos anos de comunismo que tiveram lá recentes, né? Socialismo e comunismo. Então os ditadores lá querem impor uma série de coisas, não há comida, não há emprego, as pessoas morrem de fome e os líderes vivendo em berço esplêndido. Como aconteceu em Cuba, aconteceu em outros países comunistas, né? Enfim... Esse cara foi para lá, para a Venezuela, com um grupo dele e começou a ajudar crianças, dar comida para as crianças e tarará. O governo venezuelano e o ditador inventou uma história de que ele estava lá com uma ONG de fachada, que o que ele queria era acabar ou denegrir o governo atual. Então chega um cara de fora com dinheiro, porque é patrocinado pelos americanos, com uma ONG, para levar comida para as crianças que estão morrendo de fome. Você tem uma ideia, na Venezuela, às vezes eles abrem a fronteira para que os venezuelanos vão no país vizinho, porque eles vão no mercado e não acham nada, as prateleiras vazias. É um caos, porque o governo afundou em seus próprios ideologias marxistas, uma idiotice que nunca funcionou na história da humanidade. E eles estão estão orgulhosos ali até o fim, né? Não abrem mão do que acreditam, das suas ideologias. E as crianças morrendo de fome, as pessoas vivendo numa miséria infeliz, né? E o cara foi para lá para contribuir, entregar alimento para as crianças que estão com fome. E aí prenderam o cara. Acontece que o cara já estava preso há um tempo e ninguém no país se posicionava. Até que parece que os pais ou alguém procurou a imprensa e alguém lúcido publicou essa história, e aí o Itamaraty, o governo brasileiro, parece que o próprio embaixador brasileiro foi expulso da Venezuela, né? Foi expulso da Venezuela por ter feito críticas ao governo também. Então não existe embaixador e embaixada brasileira na Venezuela também, não tem brasileiros lá. Então esse homem foi para lá e agora o governo entrou com pedido e tal, e parece que a última notícia que eu tive é que ele foi expulso do país. Não é que ele foi extraditado, deram um pé nele, chegaram na fronteira e vai embora daqui.
Não mandaram ele de volta para o Brasil. Sumiu, ninguém sabe. A última notícia é que estava voltando para os Estados Unidos. Parece que está bem, que voltou bem. Perceba, parcialidade no contexto social em que nós vivemos. Isso acontece e muito. Vou te dar mais um exemplo para a gente ir para o último slide. Você sabia que se o mundo não, se eu não me engano, os Estados Unidos, se os Estados Unidos parasse uma semana de produzir armamento bélico, ou seja, um armamento para guerra, com o que eles economizariam, acabaria com a fome do mundo? Sabia disso? É subjetivo, né, falar acabaria com a fome do mundo. Mas é tanto dinheiro que resolveria o problema esses problemas extremos, né, desses países que as crianças desnutridas morrem de fome e tal, né? Se parasse uma semana ou um mês, eu não me lembro o tempo exato, que fosse um ano, né, gente? É um absurdo, né? Parasse de produzir por um período armamento bélico, resolveria o problema da fome em muitas partes do mundo, né? Parece que a humanidade é partidarista. E um país que se diz protestante, né? Fazer um negócio desse. Por quê? Porque eles estão pensando em se proteger da guerra de outros países, né? Tem o coreano maluco lá, está todo mundo morrendo lá de fome no país. Eu tenho um professor do meu mestrado que ele é coreano, a família dele é toda coreana, o Jang, um amor de pessoa, um cara, sabe, assim, uma vida cristã assim, sabe, fala ainda com um pouco de dificuldade, com aquele sotaque, um cara impressionante assim. Com a família fugiram depois da guerra, no período da guerra, ou pré-guerra, fugiram. E ele conta que até hoje lá na fronteira entre uma Coreia e outra, as pessoas tentam fugir. Porque um país é comunista, esse país ditatorial, e o outro não, o outro é um país próspero e tudo mais, que vive bem, as pessoas vivem bem. Então, ele diz que as pessoas tentam atravessar a fronteira e são metralhadas. Ele fala que ali, até hoje, na fronteira, existem muitas pessoas mortas pelo chão. Porque pessoas que tentam fugir, correr, e são fuziladas tentando fugir de um país ditatorial. Tá? A humanidade é assim. A humanidade é assim. Tá? Então, hoje eu estava vendo agora, antes de vir para cá, um jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que é o campeonato dos meninos que ainda não são profissionais, estão a um passo de se profissionalizarem, né? E aí no final do jogo foi interessante, porque os meninos do time que estava jogando, que era o Corinthians, alguns já são conhecidos, apesar de não ser profissionais. E os outros eram de um time, acho que lá do Maranhão, um time que ninguém sabe. Você vê os jogadores até são mais magrinhos, sabe? São menos preparados fisicamente e tudo mais. E no final do jogo eles pediram para tirar foto com os meninos que eram dos júniors, de um time grande do país. Né? Eu fiquei pensando, poxa, tem algum daqueles meninos ali, do Corinthians, da categoria de base, que já ganha 50 mil reais, 60 mil reais. E um daqueles outros meninos do time do Maranhão deve ganhar 300 reais, e se ganhar 300 reais. Tá? E acontece que se você tem um restaurante e se chegarem os dois ao mesmo tempo, quem que você vai atender? Você vai dar preferência para quem? Tá? Chegou lá o Ronaldo Fenômeno, entrou no teu restaurante, sentou lá no canto. Você chega pro garçom, cara, o Ronaldo tá aí, velho. Vai atender o cara. Fica só você lá cuidando dele. Leva a carta de vinho, leva não sei o que, vai lá. Agora entrou o tiozinho lá, mais simplesinho, sentou. O garçom já fala, pois não? Pois não. Eu quero uma mesa aí para comer, uma comida. Como o garçom trata do mesmo jeito? Você percebe como o nosso país ele é partidarista? Nosso país é partidarista. Enfim, eu acho que isso é o suficiente. Sobre parcialidade, o professor Carlos Oswaldo escreveu no seu livro Foco e Desenvolvimento, em relação a esse texto mesmo, e ele disse algumas coisas que eu quero terminar dizendo-as. Ele diz o seguinte: primeira coisa, ceder ao teste do preconceito é algo incompatível com a fé em nosso glorioso Senhor. Ele está dizendo que preconceito é incompatível com o cristão.
o crente ele não pode ser preconceituoso, certo? Entenda que o preconceito não é o simples fato de você ter um conceito pré-estabelecido, ok? Então você vai passar no meio do bairro X lá, perigoso, meia-noite, com um relógio brilhante no pulso, com um celular de última geração falando, você tem um pré-conceito, um conceito pré-estabelecido, que é perigoso passar ali. E esse preconceito é bom, que ele vai te livrar de ser assaltado, correto? Mas existe o preconceito no sentido pejorativo, que é aquele que você avalia a pessoa pelo que ela tem, ou pelo que ela é, ou pelo que ela parece ser, ou por sua aparência, ou por sua condição financeira. Em relação a isso, a Bíblia diz, é preconceito ruim, é parcialidade. É parcialidade, e isso é pecado. Deus não se agrada disso. Isso não é bom na vida de um cristão. Ele diz também que ceder ao teste do preconceito é algo incoerente com o caráter de Deus, que é cunhado em nós, né? Forjado em nós, trabalhado em nós. Bom, se eu tenho o caráter de Deus, é incoerente ter uma atitude preconceituosa. Diz também que ceder ao teste do preconceito é algo irresponsável à luz dos males sociais. Então, eu posso ser irresponsável quando eu trato uma pessoa bem ou não por causa de sua aparência. Dizem que o dono da Casas Bahia, que não é mais dono, né? Acho que foi vendida, né? Ele andava no meio das pessoas, na cidade. Você está no centro da cidade lá, aí passando em frente à loja, está lá o dono. Está ali passando no meio e você nem sabe quem é. Por quê? Vestimenta. Ele se veste simples, como qualquer outra pessoa. Então você olha assim, esse cara aí, dono da Casa Bahia, não tem um vintém, esse cara não tem um rato, não tem um gato para puxar pelo rabo, não tem nada esse cara aí. E o cara é milionário. Por quê? Porque a gente avalia segundo a vestimenta. A gente não quer ser tratado assim quando a gente compra uma roupa da Brooksfield? Estava falando para a Tati, eu fui no emprego dela um dia almoçar com ela, e era um dia onde os funcionários levavam os filhos para passar o dia com eles lá, né? E aí passou um funcionário da empresa com um filhinho pequenininho, e o filhinho pequenininho estava com a blusa da Brooksfield, R$260, menininho. Talvez ele tenha condição para isso, né? Seja mais luxo para mim comprar uma na Hering do que para ele comprar na Brooksfield, né? Mas a verdade é que a gente quer comprar da Brooksfield, sabe por quê? Porque quando você chega com a blusa da Brooksfield, você é tratado diferente. Você quer o carro X, não é porque ele te traz um conforto, é porque quando você chega com o carro X, ele te dá um tratamento diferente. Você chega no estacionamento de um restaurante, você encosta uma Ferrari, eu sei porque eu já tive, então eu posso dizer com propriedade. Então você encosta lá, você sai, o motorista fala assim, boa noite senhor, tudo bem, esteja à vontade, seja bem-vindo e tarará. Aí você chega com o poisézinho, né? Dos saltimbancos, trapalhões, quem é da época vai rir. Poucos, né? Saindo fumaça, explodindo e tal, o cara abre e fala assim, seja bem-vindo. Caramba, vai ficar fedida a minha roupa, né? Como é que eu vou entrar depois na Ferrari com essa roupa cheia de fumaça, né? Você é tratado pelo que você tem, infelizmente. Acontece que isso é um contexto social e isso entrou nas igrejas. Infelizmente. Cuide para que o seu coração não ceda a isso. E a última coisa que ele diz é que ceder ao teste do preconceito é nada menos que obediência incompleta ao padrão de amor de Deus, que resulta em condenação divina. Ele diz que você quer amar como Cristo amou, então não trate com partidarismo, porque será uma ação incompleta do amor de Deus. Desculpe, é só esse versículo para encerrar, depois você leia o contexto inteiro que vai até o 21, mas eu ia falar um pouquinho sobre isso. Ele diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.
Talvez dê tempo aqui da gente ler mais um pouquinho desse texto. Olha lá. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu amigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, o seu inimigo, o texto fala. Se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Que o nosso coração ame tanto, mas ame tanto, que a gente prefira em honra o próximo. Que o nosso coração ame tanto, que a gente trate as pessoas de formas iguais. Tá? Que seja assim esse ano de 2018 em nossas vidas. Porque isso reflete o amor de Deus. Isso reflete que estamos verdadeiramente alicerçados na fonte correta. Não no nosso próprio coração, tá bom? Feche teus olhos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela tem verdades tão profundas ao nosso coração. Que o nosso coração se submeta a essas verdades. E que também possamos, cada dia mais, buscar essa humilhação, essa simplicidade, colocando o Senhor e a Tua palavra acima de todas as coisas, acima de nós mesmos. Te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém.